S sólido. Que S? Que assim? S, o sólido com acento vai estar sentado S. É no O, cara. Deixa de ser abestado. Tá? É no O. Vamos lá. Aí começa aqui, ó. Aí daqui eu venho para cá. Aí dado uma partição P de AB, sejam C1, CN, coeficientes de P dado por isso aqui. Além disso, sejam para cada I de 1 até N, RI, o retângulo com base aqui, já eu vou desenhar cada retângulo desse, com altura F de CI, e CI o invólucro de cilindro obtido pela rotação de RI em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo de equação Q em x igual a 0. Tá? Bom? Tá certo? Então, observe, ó. Olha o invólucro de cilindro aqui. Lembrem da fórmula que dá o volume do invólucro de cilindro, porque eu precisarei desse espaço aqui para fazer uma figurinha que vai consistir no seguinte, ó. Não esqueço da fórmula do volume do invólucro de cilindro. Eu acabei de colocar aqui. Então, pessoal, vou repetir a figura. Tá? Eixo Y, eixo X. Aí você tem aqui o A. Tentar repetir o que está lá, replicar o que está lá. Está aqui o B. Tá bom? Aí você tem o quê? O F de A, o F de B. E você tem aqui a F. E está aqui a região ômega, mesma região ômega. Agora eu vou pegar uma partição aqui com n igual a 2. Não me peça n igual a 3, nem n igual a 4, não. N igual a 2. Você entender para 2, você vai entender para n. Ok? Então está aqui o A igual ao x0. Aí você tem bem aqui o x1. E você tem o B igual a x2. E n igual a 2. Quem é o retângulo R1? Bem, primeiro, quem é C1? C1 é o ponto médio de x0 e de x1, certo? Quem é C2 é o ponto médio de C1 e C2. O C3, se fosse n igual a 3, né? Seria o ponto médio do x2 e do x3. Aí, quem é o retângulo R1? É o retângulo cuja altura é quanto? F de C1. E cuja base é esse o quê? É esse intervalo x0, x1. Quem é o retângulo R2? É o retângulo cuja altura é F de C2. Então, esse é o retângulo R1, enquanto esse aqui é o retângulo R2. Agora, eu rotaciono cada retângulo em torno do eixo das ordenadas, obtendo invólucros de cilindro. Então, o primeiro invólucro de cilindro, vou desenhar aqui, é esse, ó. Eu não vou ver. Tá? Desenhar assim, que é esse invólucro de cilindro aqui, ó. Tá bom? Vocês entenderam porque que eu vou fazer só 2? Tá? Olha a complicação para fazer mais de um. E não é necessário. Então, esse é o invólucro de cilindro que? C1. Primeiro invólucro de cilindro. Tá? Agora tem outro invólucro de cilindro. Qual é o outro? Você já viu que isso aqui vai aparecer pontilhado, né? Você não vai ver isso aqui, ó. Então, vamos pontilhar. Porque eu vou rotacionar o R2 em torno do eixo das ordenadas. Aí eu obtenho o quê? Um segundo invólucro de cilindro, tá? Que vai pegar aqui, ó. Aqui, para cá.
que vem aqui, ó. Olha a complicação, ó. Tá? Deixa eu errar. Lá por trás eu nem vejo, tá? Nem vou desenhar o tracejado por trás, mas ele faz uma volta vendo. Correto? Vai lá por trás, vai lá por trás, e aqui. E ainda tem a volta lá por trás. Então eu tenho um invólucro de cilindro dentro de outro invólucro de cilindro. Correto? E você sabe qual é o volume de cada invólucro de cilindro desse, não sabe? Porque você tem o seu raio maior, seu raio menor e sua altura. Cada um deles. Então, voltemos para cá. Seja SP, um sólido SP, formado pela união de todos esses invólucros de cilindro. O invólucro de cilindro C1 com C2, ali só tem dois, certo? C1, C2, até o CN. Sendo SP igual a isso aqui, tem-se que é a união desses invólucros de cilindros. Por que eu estou interessado na união desses invólucros de cilindros? Porque se a minha partição for uma partição fina em relação ao comprimento do intervalo, então eu tenho muitos invólucros de cilindros, todos eles bem finos, de modo que a figura que eu estou chamando de S ômega, formada por esses invólucros de cilindro, S ômega não, S índice P, formada pelos invólucros de cilindro, ela fica muito parecida com o sólido S, isso se a minha partição tem norma próxima de zero. Isso se a norma é um número próximo de zero, tá? Em relação ao comprimento do intervalo. É por isso que eu estou interessado. Então vamos primeiro ver, porque aí, se fizer sentido, eu definirei o volume de S como que o limite do volume de SP quando a norma de P tende a zero, se isso fizer sentido. Mas fará. Por quê? Porque, primeiro, quem é o volume de SP? Ó, lembrando que esse preto aqui é uma frase aqui no meio, tá? Que eu me confundi, me esqueci. Então, tem-se quem é o volume de SP. É claramente o volume do C1, do invólucro de cilindro C1, mais o volume do invólucro de cilindro C2, mais o volume do invólucro de cilindro CN. Vejamos quem é o volume de C1. Qual é o volume do invólucro de cilindro? É 2π vezes o raio médio, vezes a variação do raio, vezes a altura. Olha, então isso aqui vai ser 2π. Olha o primeiro aqui, o primeiro invólucro de cilindro, esse aqui. Quem é o raio menor? X0, que é o A. Quem é o raio maior? X1. X1. Não é o B. O B é o raio maior do segundo. O raio menor do primeiro? X0, que é o A. O raio maior? X1. Quem é o raio médio? C1. Porque eu escolhi os coeficientes, eu estou escolhendo os coeficientes dessa maneira. Então, quem é o volume do C1? 2π vezes o raio médio. Quem é o raio médio? Quem é? C1. Vezes o quê? A variação dos raios, que é, no caso, o x1 menos o x0, vezes a altura. Qual é a altura do invólucro de cilindro? F de C1. Então, eu vou botar primeiro F de C1 e depois vou multiplicar pela variação do raio, que é o ΔX1. Tá? Mais do segundo, quem é?
2π vezes o raio médio. Quem é o raio médio? C2, porque o segundo, o raio menor é x1, enquanto o raio maior é x2. A média de x1 e x2, por escolha dos coeficientes, é o C2. Então fica 2π C2 vezes a altura, eu pego logo a altura, f de C2, vezes a variação dos raios, que é o delta x2, mais, sucessivamente, até o último, que é quanto? 2π Cn vezes quanto? F de Cn vezes a variação do raio, que é o delta xn. Mas se você olhar isso aqui, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é somatória sobre a partição de quê? 2π Ci F de Ci vezes delta xi. Só que isso aqui é uma soma de rima, que é soma de rima relativa à partição P, relativa à partição P com coeficientes, é soma de rima, vírgula, relativa à partição P com coeficiente C1, C2, Cn, de quem? Da função G, que vai do domínio de F em R, dada por G de x igual a 2π x F de x, qualquer que seja x no domínio de F. E por que eu deixei esse espaço aqui? Para enfatizar, ressaltar que como por hipótese, a f é uma função contínua no intervalo fechado AB, isso aqui também é uma função contínua como produto de funções contínuas, da função contínua, por isso eu deixei o espaço, para não dizer que é contínua depois, já boto logo aqui, tá? Aí eu volto para o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Definir o volume de S como o limite do volume de SP. Mas o limite do volume de SP é o limite de soma de rima de uma função que é contínua. Portanto, esse limite existe e é um número real. Aí fecha, faz todo sentido agora. Porque nós sabemos que toda função contínua no intervalo fechado, tá? da função contínua. Calma. Então, isso aqui eu coloquei um equívoco, tá? Da função G, tá certo? Onde, porque ela não é, eu não sei se ela é contínua no domínio de F, ela é contínua onde? Em AB, então eu me dei mal aqui. Onde, sendo G contínua em AB. Em AB é que eu sei que ela é contínua. Então, eu quis economizar escrita, acabei me dando mal, tá? Porque eu não sei se ela é contínua. A F eu sei que é contínua em AB. E a G, portanto, vai ser contínua em AB. Tá? Então, é importante, diga. O quê? Não, porque a soma de rima é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O que é a soma de rima de uma função G? O que é soma de rima de uma função G no intervalo fechado AB relativa a uma partição P com coeficiente C1, C2, Cn? A soma de rima é isso. P, G de Ci, delta xi. O delta xi entra na soma de rima, não faz parte da função. Tá bom? É isso aí. Então, daí segue a seguinte definição. Como eu sei que existe
o limite da soma de rima da função g, porque ela é integrável. Daí sai a seguinte, definição. Definição. Que definição? Definição que eu vou dar aqui. Definição. O volume de S, o sólido S, que eu só coloquei de preto aqui, né? Tá? O volume de S, é o número real denotado, só para enfatizar que o volume eu indico dessa maneira, tá? E dado por. Quem é o volume de S? Quem é? É, por definição, o limite com a norma de P tendendo a zero do volume do sólido SP, que é esse sólido aqui, a união do cilindro. Mas isso aqui é o quê? É o limite, quando a norma de P tende a zero, da soma de rima, né, sobre P da função que G. Mas o limite de soma de rima de uma função que é contínua, que é um número real, isso é o que nós chamamos de quê? Integral definida da função G. Mas quem é a função G? 2π x f de x. Pronto aqui. Então cai para fora, cai fora, tá? Tá certo? Agora faça uma leitura dessa fórmula para facilitar o seu emprego, tá? Lembre, na aula passada, para cada sólido de revolução, a integral obtida é, tá, a integral da área da seção transversal, tá? Aqui não é a integral da área da seção transversal plana, porque as seções transversais lá eram seções transversais planas. Aqui também eu tenho seções transversais, só que elas não são planas. As seções desse sólido, que eu vou dizer seções transversais, elas são cascas de cilindro. Que cascas de cilindro? Venha para cá, ó. Olha para cá. Isso aqui. Você pega um X aqui, e construa o seguinte palito. O palito de altura, f de x. Aí rotacione esse palito. Quando você rotaciona esse palito, o que é que você obtém? Uma casca de cilindro. Não é um invólucro de cilindro, é uma casca de cilindro. É só a casca do cilindro, tá? Só a casca. Rotacionou o palito, você só obtém a casca do cilindro, a superfície de um cilindro. Então, essa casca, ela tem área, não tem? Não tem área? Qual é a área da casca de um cilindro? Esse cilindro, qual é o raio dessa casca de cilindro? Qual é? Qual é? X. Qual é a sua altura? Então, qual é a área da casca de cilindro? Que é o que você está integrando. Que é o que você está integrando. Hã? É o palito, tá certo? Você está integrando também área de seção transversal, só que não é seção plana. Seção transversal plana. É seção transversal cilíndrica. É como se você tivesse, para cada X,
você tem uma casca de cilindro. A união dessas cascas de cilindros, com x variando no intervalo AB, dá o sólido. Outra maneira de você pensar nesse sólido é esse. Em vez de rotacionar toda a região, rotacione para cada x esse palito. Para cada x, você obtém uma casca de cilindro. A união de todas essas cascas de cilindros, isto é, a união da casca de cilindro Cx com x entre A e B, dá o sólido. E a integral da área dessa casca de cilindro dá o volume do sólido S.